Toda semana, o Oriente Médio produz manchetes que parecem urgentes, mas quase nunca vêm acompanhadas de contexto. Aqui, eu analiso com você os principais acontecimentos da semana. Decifre comigo o Oriente Médio. Todos no Oriente Médio estão esperando um desfecho para as negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Na sexta-feira, os representantes dos Estados Unidos se reuniram em Omã com o ministro das Relações Exteriores do Irã. Na pauta, por enquanto, está o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos exigem que os iranianos abandonem totalmente o enriquecimento de urânio. Os iranianos querem limitar a porcentagem de enriquecimento de urânio. Mas também há exigências de que a pauta inclua o programa de mísseis balísticos do Irã e o apoio do Irã aos elementos hostis ao Ocidente no Oriente Médio. Por ora, há um impasse. Os americanos vêm ameaçando atacar o Irã para apoiar as manifestações. Os iranianos vêm ameaçando transformar todo o Oriente Médio num inferno com a sua retaliação. E no Paquistão, um atentado terrorista numa mesquita xiita em Islamabad matou mais de 30 pessoas. O responsável é um membro de uma facção local do Estado Islâmico e repete algo que aconteceu há poucos meses no mesmo local. É um combate entre forças islâmicas, sunitas versus xiitas, que caracterizam muitos dos conflitos no Oriente Médio e mostra que a maioria das vítimas desses atentados terroristas praticados por fundamentalistas islâmicos são os próprios muçulmanos. Em Israel, foi resgatado o corpo do último refém na faixa de Gaza. Ele foi levado para Israel para um enterro digno e representa simbolicamente o final dos mais de 2 anos de guerra entre Israel e o Hamas. Essa plaquinha, que simbolizava os reféns na faixa de Gaza, foi utilizada por muitos israelenses durante esses mais de 2 anos e agora ela foi deixada de lado. A simbologia continua. A faixa de Gaza continua, em parte, controlada pelos israelenses. Há negociações para, de alguma forma, transferir o controle do Hamas para uma entidade civil, de alguma forma ligada à autoridade palestina, mas, por enquanto, isso ainda não avançou. Os israelenses controlam uma parte importante da área da fronteira e há uma ideia em curso para transferir para essa área uma parte da população, enquanto é feita a reconstrução dos lares dessas famílias que poderiam retornar à normalidade de suas vidas. Na Síria, o novo governo, liderado por Al-Julani, considerado um ex-jihadista, se é que isso é possível, houve um acordo imposto pelo governo sírio, apoiado pelos turcos e pelos Estados Unidos, com a principal milícia curda no nordeste do país. É uma derrota para os curdos que durante muitos anos conseguiram manter a sua autonomia, foram os principais responsáveis pela derrota das forças do Estado Islâmico naquela região e, ainda mais, eram os controladores das prisões onde estavam presos os elementos do Estado Islâmico que foram derrotados naquele momento. Os curdos se sentem traídos pelos Estados Unidos, que eram seus aliados nessa batalha contra o Estado Islâmico, e certamente não podem contar com nenhum apoio dos turcos, que veem a autonomia curda como uma ameaça existencial. Agora teremos que acompanhar para ver o que acontece com os drusos no sul do país, uma questão que também envolve a relação com Israel. No Líbano, o novo governo tenta se consolidar.
por um lado, reforçando a sua situação econômica, principalmente com o apoio da Arábia Saudita e outros principados do Golfo, mas também exercendo o monopólio da força na região ao sul do rio Litani, entre o rio e a fronteira israelense, área que outrora era dominada pelo grupo terrorista Hezbollah. Pouco a pouco, as forças armadas do Líbano vão ocupando o território, ainda que os israelenses continuem bombardeando posições remanescentes do Hezbollah, que, segundo os israelenses, ameaçam a fronteira norte de Israel. Mas é um primeiro passo importante para consolidar a soberania do Líbano, que desde a Guerra Civil, na década de 1970, se viu ameaçada por grupos terroristas e diversas facções. E finalizamos com uma nota cultural. Faleceu na noite de domingo o cantor israelense Mati Caspi. E por quê? Ele está ligado ao Brasil porque na década de 1970 foi o responsável por tornar a música brasileira muito famosa e muito querida aqui em Israel. Ele traduziu várias das letras, uma delas, País Tropical, vocês podem escutar aqui na versão israelense, e os jovens israelenses que visitavam o Brasil naquela época voltavam com sede da música brasileira, e as rádios israelenses tocaram durante muitos anos muita música brasileira graças ao cantor Mati Caspi. Ele faleceu vítima de um câncer aos 77 anos e deixará saudades. O que aconteceu essa semana não são fatos isolados. Fazem parte de um processo histórico e geopolítico muito maior. E é exatamente isso que diferencia quem apenas consome notícias de quem realmente compreende o cenário internacional. Se você quer desenvolver essa leitura estratégica, entender as raízes dos conflitos e analisar as próximas manchetes com segurança, te convido a conhecer o curso Decifrando o Oriente Médio. O link está na descrição. Aulas gravadas, conteúdo aprofundado e contexto real para você estudar no seu tempo. Até a próxima!